Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente de História, e nós vamos continuar no nosso aprendizado. Então, quero te convidar a verificar o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 7, o objeto de conhecimento é o seguinte: o regime militar e os grandes projetos para o extremo norte. Detalhamento: desenvolvimentismo, integração nacional, conflitos pela terra e a Zona Franca de Manaus. Então, para saber um pouco mais sobre isso, me acompanha na aula. Você deve ter percebido que nós estamos fazendo uma retrospectiva sobre os governos, ou melhor, os presidentes também, né? Pode ser chamado de governos que passaram pela presidência do Brasil, né? Os nossos governantes, ex-presidentes. Daí nós sabemos que a história do Brasil República, que começa lá com o Marechal Deodoro da Fonseca, percorreu um longo caminho, passando por uma chamada República Velha. Depois nós temos uma nova república também, né, com o processo de rompimento com as políticas do café com leite. E, por último, nós temos ali, não por último, mas nesse caminho a gente tem ali a chamada República Populista, que vocês também tenho certeza que vão lembrar, que é inaugurada principalmente a partir de 1930 com Getúlio Vargas, passando por diversos outros presidentes, como o JK, que foi um dos que nós falamos aqui, e alguns outros. No entanto, quando se chega em 1964, nós vamos ter uma guinada novamente nesse processo de como a nação é conduzida. Se você já falou que é o quê? Aqui, a ditadura militar, com certeza você acertou. Então, esse cenário aqui, ó, está justamente fazendo referência ao momento em que uma junta militar assume o comando do Brasil, certo? E esse período que se inicia em 1964 e vai até 1985 é chamado de regime militar ou ditadura civil-militar ou ainda também ditadura civil-militar. Depende de quem está abordando o conteúdo. Então, você pode encontrá-la com essas nomenclaturas nas literaturas. Mas por que chamar também de civil-militar? Porque, segundo alguns historiadores, defendem que a participação popular de civis também ocorreu para que esse processo de fato acontecesse. Então, sendo necessário uma remodelagem nessa nomenclatura, sendo chamada de civil-militar. Mas, independente da nomenclatura, a gente tem que entender que essa forma de governo trouxe algumas consequências para o Brasil que até hoje muita gente ainda entra em discussão sobre se elas foram positivas ou se elas foram negativas. Então a gente ainda tem uma herança ligada a essa questão das discussões políticas que de vez em quando voltam a tomar espaço nos debates da atualidade, certo? Inclusive, né, eu acredito que você lembra que um tempo desse, alguns anos atrás, havia novamente um movimento de parte da população que pedia o quê? A volta do regime militar, não é? E aí se suscitou uma grande discussão a respeito se era bom, se era ruim, se a ditadura tinha sido boa naquele momento de 64, 85, ou se ela tinha feito coisas ruins, e por que voltar ou por que não voltar, né? Então, esse foi o debate, né, que tomou uma tônica bem grande dentro da sociedade brasileira recentemente, inclusive. Então nós vamos agora estudar um pouco sobre o que foi esse regime militar de 1964 a 85, pelo menos uma parte dele, tá bom? Não todo, não na sua integralidade, porque nós não teríamos tempo, mas algumas características que são relevantes para esse momento de política desenvolvimentista que se iniciou nos governos populistas, tá bom? E que vai continuar ainda dentro dos regimes ditatoriais, ou melhor, dentro do regime militar, e que também vai dar continuidade a essa política de desenvolvimento, certo? Então a gente não vai julgar se é bom ou se é ruim. Nós vamos averiguar alguns fatos, tá? Históricos, e a partir daí você forma seu próprio pensamento, a sua linha de raciocínio, para decidir se você pensa que é bom ou se é ruim, é por sua conta tirar as suas conclusões, tá bom?
Então aqui, ó, nós temos nessas imagens, né, tanques de guerra nas ruas e pessoas caminhando ao lado dos tanques. Por quê? Porque se nós falamos em regime militar que se toma o país por força de assalto, então logicamente que o exército também foi colocado nas ruas para se fazer pressão política, claro, e na base também da força para que houvesse de fato a tomada desse poder. Então, uma junta militar em 1964 toma conta do governo brasileiro. Só depois que é escolhido o primeiro presidente do regime militar no Brasil, que é quem? Humberto de Alencar Castelo Branco, certo? Nós não vamos nos deter especificamente nos presidentes, vamos apresentar algumas características de alguns deles aqui, mas o foco principal é em relação aos projetos de desenvolvimento, tá? E como é que esse desenvolvimentismo, por exemplo, também afetou a região norte, especificamente aqui a Amazônia, né? O Amazonas. Então vamos lá, então, começar o nosso texto. O regime militar e os grandes projetos para o extremo norte. Sim, o norte, desde muito tempo, é visado não só pelo governo militar, como a gente também viu que no governo do Juscelino Kubitschek, ele já tinha um plano de fazer o processo de integração da região norte ao restante do país. Tanto que nós já citamos para vocês, já falamos com vocês aqui, que é no governo do JK que surge, né, a ideia e o projeto que vira lei da criação da Zona Franca de Manaus. No entanto, é só aqui, já dentro do regime militar, que esse projeto sai do papel e vem para o mundo real, né, dando espaço para que haja, de fato, a criação da Zona Franca de Manaus. Tudo bem? Então vamos lá. O período da ditadura militar, de 1964 até 1985, durando um total de 21 anos no Brasil, foi marcado por uma ambiciosa estratégia de ocupação e desenvolvimento da região amazônica, particularmente do extremo norte, sob a justificativa da segurança nacional e progresso econômico. E essa justificativa ela vai tomar forma, principalmente ali a partir de uma frase que eu já citei para vocês anteriormente, e que a gente vai retomar um pouco mais para frente, que é o tal do integrar para não entregar. Ok? Continuando. Essa política se traduziu em grandes projetos de infraestrutura e incentivos fiscais, que visavam integrar o vasto território ao restante do país e modernizar a economia local, gerando, contudo, profundos conflitos sociais e ambientais. Observa que nós estamos falando aqui tanto da questão da expansão da malha viária, que vai ser traduzida na criação da Transamazônica, que a gente vai comentar também sobre ela, e essa questão dos incentivos fiscais se traduz na criação da Zona Franca de Manaus. Tudo bem? Continuando. Desenvolvimentismo em Amazônia. A gente já viu que esse desenvolvimentismo era pautado principalmente, né, no ISI. Lembra do ISI que a gente viu numa das nossas aulas anteriores? Que era a industrialização para a substituição da importação? A gente já sabe que a ideia era essa, que era de investir o capital nacional no desenvolvimento industrial do próprio país. Mas que a gente também viu que por conta de uma necessidade de capital para continuar se investindo, o Brasil foi obrigado a abrir as portas da sua economia para o capital externo, que aumentou também a dívida externa, não foi? Foi isso que a gente viu. Então, o que vai acontecer nesse desenvolvimentismo? Vamos lá. A doutrina do desenvolvimentismo foi a espinha dorsal da política econômica do regime, propondo o crescimento acelerado da economia. Então, esse desenvolvimentismo ganhou força com quem? Com o JK. Mas lembra que esse processo de industrialização se iniciou de um modo mais forte no Brasil, na história do Brasil, lá com o governo de quem? Se você falou Getúlio Vargas, ganhou um bombom porque você acertou. Lá desde 1930, não é? Aqueles 15 anos do primeiro governo Vargas
foram voltados nesse processo de transformar o Brasil em uma potência industrial e ainda vai ganhar mais força dentro do governo do JK. E agora, isso de fato está começando a se expandir para a região norte, tá? Dentro do governo militar. Então, de acordo com os governos, esses planos foram se acelerando e foram ganhando forma. E agora, nesse momento, essa forma chega até o Amazonas. Certinho? Vamos lá. Então, vamos lá retomar nosso texto. A doutrina do desenvolvimentismo foi a espinha dorsal da política econômica do regime, propondo o crescimento acelerado da economia, a industrialização e a modernização do país, muitas vezes impulsionados por grandes investimentos estatais na Amazônia. Isso significou a crença de que a região vasta, ou melhor, vista como um vazio demográfico, deveria ser integrada para não ser entregue a interesses estrangeiros. Observa que esses termos que estão aí entre aspas são termos que eram empregados nas propagandas do governo militar para quê? Para ganhar força, para ganhar apoio. O que é um vazio demográfico? Não sou professor da geografia, mas posso trocar em miúdos o que isso quer dizer. Quer dizer, então, que nós temos uma área geográfica muito grande com poucos habitantes. Então, um vazio demográfico é uma área muito grande, onde pouca gente mora, pouca gente habita, pouca gente desenvolve economia segundo os moldes capitalistas, tá bom? Não quer dizer que porque é ocupada por indígenas, por ribeirinhos, por caboclos, que de fato é vazio, mas a questão toda é vista o quê? Que não havia uma produção econômica forte que pudesse complementar o PIB nacional. Mas, de fato, quando você para comparar com outras regiões do país que tem uma área menor, com um número de habitantes muito maior do que a região norte, de fato, aí a gente entra nessa questão de que o norte é um vazio demográfico, ou seja, uma área gigantesca, maior que alguns países pelo mundo, mas que tem muito menos habitantes, muito menos pessoas ocupando aquela região, certinho? Então, se é um vazio, isso quer dizer também, então, que nas fronteiras desse vazio, ela está desguarnecida, está vulnerável. E era isso que o governo pegava também como propaganda, ou seja, se temos um vazio demográfico, se a gente não integrar o resto do Brasil para a gente estar de olho, para a gente controlar, para a gente supervisionar, pode vir um outro país estrangeiro, entrar pelas fronteiras desguarnecidas, porque já que não tem gente suficiente ali para guardar, invadir e tomar. Ou seja, vai ser entregue para outro país de mão beijada, de bandeja. Então é preciso integrar esse vazio demográfico ao Brasil para que não seja entregue para outro país que vai chegar, que vai explorar. E daqui a pouco você vai entender como era que se tentava romper com esse conceito de vazio demográfico no norte e ocupá-lo. Continuando, então, desenvolvimentismo e a Amazônia. A exploração de vastos recursos naturais, como minérios e madeira, e a abertura de frentes agrícolas eram consideradas cruciais para o projeto nacional de potência. Então, era necessário realizar o quê? Esse projeto, integrar essa Amazônia. Então, aqui, ó, novamente, aparece aquela frase, ó. Integrar para não entregar. E como é, então, que o governo vai passar a executar esse plano no processo de integração da Amazônia ou do Amazonas ao restante do país? Vamos ver. Integração nacional e as grandes obras. É justamente aí que vai haver o pulo do gato para o governo fazer esse processo de integração. Tá? É justamente através dessas grandes obras. Então, ó, o conceito de integração nacional foi a bandeira usada para justificar a necessidade de conectar a Amazônia ao centro-sul do Brasil. Ou seja, o sul do Brasil é tido como uma das áreas mais desenvolvidas. Mas será que só existe desenvolvimento, cultura na região sul? Não, né? Todas as áreas, não só no Centro-Sul, mas todas as áreas do Brasil têm suas respectivas culturas, suas formas de viver, né? Suas próprias histórias. Não quer dizer que porque aqui era menos habitado que nós tínhamos uma
nós temos uma inferioridade em relação à produção e outras coisas. Claro que os modos de vida são diferentes, mas, no entanto, nesse momento, era a intenção do governo fazer uma ligação do norte com esse centro-sul, seja através das grandes obras que representavam ali a abertura de estradas, a implantação de trabalhadores de outras regiões, ou mesmo também na questão da integração da economia, certinho? Então, quais são os principais instrumentos relacionados a essa questão? O principal instrumento para isso foi a construção de grandes rodovias. Por quê? Porque o norte estava isolado. Bem, o Amazonas, né, até hoje ainda é meio isolado do restante dos outros estados quando nós pensamos em transporte terrestre. Embora a gente saiba que é possível se chegar de avião, de barco em outros estados, né, sair daqui de Manaus e ir para outras cidades vizinhas de barco, e algumas também da área metropolitana que são interligadas por estrada, mas e o restante do país? Como é que o Amazonas se conectava ao restante do país? Por via terrestre não havia nenhuma forma. Então é aí que entra a grande jogada, olha, da construção dessa rodovia, né? Como a Transamazônica ou BR-230, que é a primeira, né? É a perimetral norte, né? Ou melhor, a perimetral norte, a BR-174. Então aqui no nosso mapa nós temos o mapa mostrando, né? Na nossa imagem nós temos um mapa mostrando, fui bem redundante falando do mapa duas vezes. Olha só, você tem saindo aqui de Benjamin Constant, no lado direito do seu mapa, nesse pontilhado amarelo. Vem de Benjamin Constant, passa por Lábrea, né, aqui no Amazonas, aí corta Jacareacanga, Itaituba, Altamira, ali no Pará, Marabá, chegando aonde? No Maranhão, Piauí, Paraíba, até chegar lá em Campina Grande e chega em Cabedelo, na Paraíba, né? Então, o que isso quer dizer? Que nesse momento o governo pretendia abrir uma estrada tão grande que recortasse o Brasil de uma parte para outra, do extremo norte, até chegar ali no Nordeste, ali na parte extrema do Nordeste. Para quê? Para que as pessoas que vinham no processo de integração dessa região, que seriam movidas de outras partes do Brasil para vir morar na região norte, para trabalhar na agricultura, na questão das fazendas, tivesse um meio de escoar a sua produção. Então, um dos passos que o governo deu nesse processo de integração foi ligar a Amazônia, ou Amazonas, ao restante do Brasil por via terrestre, deixando de depender exclusivamente de quê? De barcos pelo meio dos rios para chegar num outro estado, para de lá ter acesso às outras regiões. Não é? Então, o primeiro passo foi esse, ou melhor, um dos passos. Foi a abertura da BR-230, ou chamada também de BR Transamazônica. Então, vamos falar um pouco sobre essas rodovias. Essas obras buscavam facilitar o transporte de mercadorias e a migração, estimulando a colonização da região. O lema era integrar para não entregar. Então, se havia um grande vazio demográfico, uma das soluções, além de promover a abertura de rodovias novas, como o da BR Transamazônica que a gente acabou de ver, era mover parte da população de outros locais e trazê-las para cá, para ocupar esse vazio, ou melhor, para preencher esse vazio demográfico. Essa era uma das soluções. É por isso que em alguns municípios do nosso estado, como principalmente ali na rota da Transamazônica, como lá para Apuí e alguns outros, você tem muito paranaense, né? Você vai ter também pessoas que vieram do Nordeste, cearense e tudo mais, né, que vieram para cá e ocuparam, principalmente os nordestinos vieram no período da borracha, mas ainda nesse período da Transamazônica, muita gente migrou para cá. Para quê? Para conseguir as terras que eram cedidas pelo governo para que essas pessoas ocupassem e começassem as suas produções agrícolas, ou ainda trabalhar em fazendas de gado, ou no que fosse necessário para promover o progresso econômico da região. Então, esse integrar para não entregar foi principalmente ali, ó,
está trabalhado através de quê? Da abertura de rodovias para que essas pessoas pudessem se locomover, escoar produtos e também mover essa população de outras regiões para cá, para o norte, especialmente aqui para o Amazonas, para fazer essa ocupação desse vazio demográfico. Mas além disso, dessas grandes obras que nós já comentamos sobre as rodovias, né, e também dessa moção de pessoas de um lugar para outro, nós temos também a construção de outras grandes obras, como, por exemplo, as hidrelétricas, né? Então, porque se fosse se pensar em desenvolvimento, a gente sabe que é necessário também oferecer infraestrutura para que isso aconteça, como, por exemplo, aumentar o fornecimento de energia elétrica para essa população que viria se estabelecer e para essa economia que estava em franco processo de desenvolvimento, não é? Então, os projetos de energia como a hidrelétrica de Balbina, né, onde nós tivemos uma área ali que foi feita uma barragem, uma grande área foi alagada e muita gente teve que ser movida da região, de uma parte daquela região para outra, né, para dar espaço para o grande lago que se formou, que onde a água passa, movimenta as turbinas e gera energia. Não foi um projeto tão bem sucedido, né, e não produz tanta energia como se propôs no projeto original, mas que ainda continua até os dias de hoje lá funcionando, tá bom? Então, projetos de energia, como a hidrelétrica de Balbina, também faziam parte dessa visão de prover a infraestrutura energética necessária ao desenvolvimento industrial populacional. Se você não sabe onde fica a Balbina, fica lá perto de Presidente Figueiredo, tá bom? Pega a BR-174, vai embora e antes de chegar em Figueiredo, você pega uma bifurcação aqui para a direita e vai chegar lá na região de Balbina, tá bom? Só para você se situar mais ou menos aí para onde fica. Fica aqui pertinho da gente. O objetivo, como a gente vai ver no nosso texto, era criar um corredor de desenvolvimento e garantir a soberania sobre as fronteiras. Se o problema é estar desocupado, então facilitando a entrada de estrangeiros, então a gente tem que ocupar, para que caso chegue o estrangeiro querendo dominar a terra, veja que nós já estamos aqui, ocupamos e podemos defender os nossos territórios. Reforçando a presença do Estado em áreas consideradas estratégicas. Então, fronteira para um país é uma região estratégica, porque se você não guarnece, não toma de conta, outro pode vir e empurrando seus limites e pensa que não, você perde grande parte do território. É que nem aquele vizinho, se você tem uma roça grande e o vizinho mexe o marco da sua roça, empurra o moeirão para o lado, vai entrando, come 1 metro, 2 metros, daqui a pouco está com 10, 20 metros e você perdeu parte da sua roça porque você não impôs o limite ali e não empurrou ele de volta para o lugar dele, né? Então, os governantes desse momento, principalmente os militares, tinham medo de que outras nações viessem e se apoderassem da região. Por quê? Porque até hoje a Amazônia, né, é cada vez mais vista pelo mundo todo com um grande potencial de exploração mineral, né, e também florestal. Então, a Amazônia está nos olhos de todo mundo como esse celeiro de matérias-primas a serem exploradas. Continuando. Isso, claro que vai gerar, como a gente vai ver no nosso texto, alguns conflitos, porque na medida que você move uma população de um lugar para outro, que você se propõe a cortar diversas áreas de terra para se abrir uma estrada, você vai entrar em conflito com populações originárias e também, não só de originárias no sentido de ser de indígenas, como também populações ribeirinhas e caboclas que moram nessas regiões, tá bom? Então isso vai causar conflitos pela terra. Então isso, além de gerar esses conflitos pela terra, também temos a questão de desmatamento, porque para você abrir uma estrada em meia floresta, você tem que derrubar a floresta para que essa estrada passe, não é? Então a chegada de colonos, grandes fazendeiros, grileiros e empresas impulsionadas pelas políticas de incentivo e pelas novas rodovias, como parte do plano de integração nacional, gerou uma explosão de conflitos pela terra. Nós vemos aqui no nosso texto que estão ditadas algumas classes de pessoas que estarão relacionadas nesses conflitos, como, por exemplo, os colonos, que são aqueles que foram trazidos pelo governo para ocupar a região, né? Grandes fazendeiros também, que já têm terras em suas localidades e que decidem migrar para cá também para conquistar mais áreas, para abrir novas fazendas, logicamente. E os grileiros, que são aquelas pessoas que chegam,
se apossam de terrenos, constroem ali, né, alguns abrigos e tal, e conseguem ali criar documentos falsos, às vezes em conluio com pessoas de cartórios que trabalham no registro de terra, documentos falsificados, onde eles pegavam grilos, colocavam esses papéis dentro de caixas com esses grilos, e esses grilos iriam roer aquele papel, iriam também claramente soltar ali os seus dejetos, né, manchando aqueles papéis, dando um aspecto para eles de antigo, né, de manchado pelo tempo. Então esses grileiros falsificavam documentos com datas adulteradas de períodos anteriores. Então, por conta dessa prática, eles eram chamados de grileiros, né, porque eles se beneficiavam aplicando esse tipo de golpes de posse de terra, tudo bem? E mais claro que isso também, né, vai gerar um grande desconforto, principalmente em relação às populações tradicionais, como a gente vai ver. Os povos indígenas, ribeirinhos e comunidades quilombolas foram os mais afetados, tendo seus territórios invadidos e seus modos de vida ameaçados pelo avanço da fronteira agropecuária e madeireira. Por quê? Porque o indígena não se interessava em derrubar uma grande área de mata e produzir em grande quantidade para exportar, né, para vender, para obter lucro. Não, é mais equilibrado com a natureza, apenas retirando da natureza o que necessita dela para sobreviver no dia a dia. Então, por isso, inclusive, que quando nós temos o processo de colonização da Amazônia, o europeu chama o indígena de indolente, de preguiçoso. Por quê? Porque ele não estava, segundo a visão do europeu, adequado aos moldes de trabalho, tá, que o europeu estava acostumado, de produção de excedente para se obter lucro. Mas o indígena estava preocupado na manutenção da vida diária. Grilagem e violência. A ausência de uma política fundiária clara e eficaz abriu espaço para a grilagem, a apropriação ilegal de terras públicas e para a violência no campo, com a atuação de jagunços e o assassinato de líderes rurais e religiosos que defendiam os direitos dos trabalhadores e populações nativas. O desmatamento e o avanço da pecuária intensiva tornaram-se símbolos de ocupação desordenada. Então, grandes conflitos pela terra estavam acontecendo nas zonas rurais, nessas áreas que foram abertas pelo governo para que essas populações migrassem, e também, claro, nas margens das estradas das rodovias que foram criadas nesse momento. Mas, para além disso, aqui na capital, um movimento também referente a esse processo de desenvolvimentismo para a região norte estava acontecendo. E aqui, ó, do meu lado, eu tenho aquela placa ali em cima, ali, ó, tá vendo lá? Da SUFRAMA, né, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, né, que cuida dessa parte administrativa, concedendo ali os benefícios da questão de isenção de impostos para empresas e tudo mais, não é? Então, nesse momento, enquanto tem gente brigando no campo para manter o seu modo de vida ou para se apossar das terras de outros, na capital nós estávamos tendo o franco desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Em contrapartida, a política de ocupação agrícola do restante da Amazônia, o governo militar criou a Zona Franca de Manaus em 1967. Este foi o principal projeto urbano industrial para a região. E qual era o principal objetivo da criação da Zona Franca de Manaus? O principal objetivo era criar um polo industrial comercial e de serviços para promover o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental, oferecendo isenções fiscais e outros incentivos para a instalação de empresas, especialmente no setor de eletrônicos, motocicletas e relógios. O que acontece ainda até os dias de hoje, né? As fábricas continuam investindo ali na criação e na produção de tecnologias e também na questão de motores, né, para motocicletas e tudo mais, né, que continua se desenvolvendo, e grandes empresas como Honda, Yamaha, que produzem motocicletas, estão instaladas aqui no polo industrial de Manaus também. Mas claro que isso vai trazer um grande impacto, não só na questão da economia, como também na questão, por exemplo, da ocupação da cidade. Então, a Zona Franca de Manaus transformou Manaus em um centro urbano de rápido crescimento demográfico e econômico com forte imigração. Por quê? Porque pessoas vieram do interior e até mesmo de outros estados buscando conseguir empregos dentro da Zona Franca de Manaus.
Então, com isso, nós vamos ter um inchaço populacional, levando também à criação de novos bairros e dando início também àquelas áreas onde são chamadas de invasões, certinho? Então, no entanto, o modelo criou uma ilha de prosperidade, dependente de incentivos federais, com pouca ligação produtiva com o restante da economia amazônica e manteve a região circundante majoritariamente extrativista ou agropecuária. E para a gente finalizar, em suma, os grandes projetos do regime militar no extremo norte foram uma dupla face, né? Qual é essa dupla face? Porque, por um lado, eles trouxeram a modernização industrial para Manaus e a infraestrutura de transporte, mas também aceleraram a destruição ambiental e deflagraram uma crise fundiária e social que perdura até hoje na Amazônia. Então, queridos, agradeço a todos pela atenção. Essa foi a nossa aula.